Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre os contrastes da industrialização na América. Vamos lá? Hoje falaremos sobre os setores industriais da América Central. Os países que compõem a América Central, tanto em sua região continental quanto insular, têm uma configuração industrial semelhante, que, de certa maneira, reflete a base econômica desses países. Como a economia dos países da América Central é muito incipiente, em virtude de suas limitações territoriais, esses países têm uma dependência externa muito grande para seu abastecimento, o que ocorre também no seu campo industrial. Então, quais são as características principais aqui dos países da América Central? Economia incipiente e dependência externa. O desenvolvimento industrial da América Central fundamenta-se principalmente na produção de bens de consumo para o abastecimento interno e exportação, tendo forte relação com a produção do setor primário, como a indústria do beneficiamento de café, couro, tabaco, algodão, têxtil e madeireira. Outras indústrias importantes na região são as de produtos alimentícios, como bebidas e frutas tropicais. O país que mais se destaca no setor industrial da América Central é a Nicarágua, cujo parque industrial está localizado na região da capital do país, Manágua. Além da capital, outras localidades portuárias no litoral pacífico do país também se destacam. Uma das grandes características da produção industrial da Nicarágua está no estabelecimento de zonas francas, onde são concedidas isenções tributárias para o estabelecimento de parques industriais e de montagem, ou seja, as maquiladoras também, que se instalam em países onde tem mão de obra barata para se beneficiar dessas condições. Então, observe aí o Parque Industrial da Nicarágua, que é o país que mais se destaca no setor industrial de toda a América Central. Então, Nicarágua é o país de destaque no setor industrial dentre os países da América Central que são pouco industrializados. Agora falaremos sobre os países sul-americanos, ou seja, os polos industriais sul-americanos. Na América do Sul, em geral, a industrialização dos países ocorreu durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando os países deixaram de importar produtos europeus e industrializaram-se para o abastecimento interno. Após esse período, houve uma queda da força produtiva durante a década de 1980, que se recuperou no início dos anos 2000, com o aumento do poder de compra da população e com a modernização industrial. Então, as características principais dos países do continente sul-americano, da América do Sul, é industrialização no pós-guerra e industrialização
para o abastecimento interno. Como a industrialização dos países na América do Sul ocorreu de maneira tardia e rápida, ela gerou diversas consequências para a composição de seus territórios, como rápido aumento da população urbana, que passou a ser empregada no setor industrial, e o aumento da malha urbana dos grandes centros industriais sem um devido planejamento urbano. Isso culminou na existência de bairros sem a mínima infraestrutura urbana necessária para seus moradores. Então, outras características da industrialização da América do Sul são industrialização tardia e rápido aumento da população urbana. Entre os países mais industrializados da América do Sul estão Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Então, os países mais industrializados da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. A indústria brasileira é a maior e mais estruturada da região sul-americana, apresentando uma base diversificada, que varia desde a indústria alimentícia, passando pelo setor siderúrgico, petroquímico, automobilístico, de aço, aeronaves, até o de bens de consumo duráveis. Então, observe como o setor industrial brasileiro é diversificado. Além de terem indústrias para o abastecimento do mercado interno, Brasil e México são os principais destinos na América Latina das empresas multinacionais, com sedes em países desenvolvidos, mas que instalam filiais em países em desenvolvimento devido aos baixos preços de sua mão de obra e às leis fiscais e ambientais menos rígidas. Então, Brasil e México é o principal destino das multinacionais na América Latina. Apesar da maior parte das empresas brasileiras estarem concentradas no eixo Rio-São Paulo, que fica na região sudeste, os grandes centros regionais apresentam parques industriais de menor expressão, mas que juntos são responsáveis por grande parte da produção industrial brasileira. Então, vejam no mapa da diversificação industrial do território brasileiro. A indústria argentina agora, assim como a brasileira, apresenta grande diversidade, estruturada a partir da substituição de importações na segunda metade do século XX, fazem que o país passou pelo chamado período desenvolvimentista. Período esse marcado pelo aumento de sua dívida externa e da composição de um parque industrial petroquímico responsável pela autonomia argentina na produção e no abastecimento interno de combustível. O setor automobilístico também se destaca, especialmente na produção de motores e partes de veículos para sua posterior montagem. Durante o início do século XXI, a indústria argentina passou por uma reestruturação, com a entrada do país no bloco econômico do Mercosul. A estratégia adotada foi a utilização de sua base agrária na indústria alimentícia, com o processamento, a embalagem e a comercialização de produtos in natura.
Já o Chile apresenta uma indústria pautada principalmente na mineração, uma das mais importantes atividades econômicas do país, sobretudo no norte, sendo a região de Antofagasta uma das principais áreas de mineração do país. Entre os principais minérios explorados estão o carvão e a prata. Destaca-se ainda a extração de sal. Como o país apresenta grande área costeira e marítima, o Chile tem forte relevância no setor pesqueiro, o que possibilitou o desenvolvimento de uma indústria de alimentos processados para o abastecimento de seu mercado interno. Então, pessoal, terminamos mais um capítulo. Aprendeu algo novo hoje? Me conta o que mais chamou sua